igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais sobre o poder da comunhão. Hoje nós vamos falar no segundo dia sobre a força da oração intercessora, o porquê precisamos uns dos outros em oração. Eu preciso de você e você precisa de mim. E assim juntos formamos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, aprendendo, sendo edificados, glorificando o nome dele, fazendo a parte que nos cabe e principalmente servindo a esse Deus maravilhoso. Quando a tempestade é forte, a oração da igreja reunida move as mãos de Deus. Quando nossas forças esgotam e nos sentimos impotentes diante das circunstâncias, a oração comunitária torna-se o nosso maior recurso. Estes textos, eles vão nos revelar que Deus não nos pede para fingir invulnerabilidade. Ao confessarmos nossas fraquezas uns aos outros e nos unirmos em oração, o poder de Deus é liberado para fazer a cura, libertação e principalmente o livramento. Quando unimos a nossa fé e quando nos colocamos diante dos nossos irmãos, mostrando nossas fraquezas, mostrando que de fato a gente precisa da ajuda deles em oração, em ajuda financeira, em conselhos, em diversas coisas. A gente precisa um do outro. Ninguém nasceu para viver sozinho, para fazer as coisas sozinhos. Todos nós temos um objetivo. Eu tenho um objetivo na sua vida e você tem um objetivo na minha vida. Se eu vejo que uma pessoa está precisando da minha ajuda e eu não ajudo, eu estou negligenciando o meu papel com Deus. Se eu pego e estou fazendo algo de errado com alguém e não estou fazendo o que é certo para Deus, eu estou negligenciando o poder de Deus na minha vida. Vamos começar com nossos versículos chaves. Vamos começar com Tiago, capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Imagina uma igreja toda orando pela sua vida. Se a oração de um justo, ela é poderosa, imagine de uma igreja inteira. Antes de eu vir viajar, eu cheguei para minha igreja e falei: meus irmãos, estejam orando por mim, para que eu consiga me desenvolver, para que eu consiga progredir no meu trabalho, para que eu consiga entender e compreender o que é necessário eu fazer para que eu possa evoluir, né? E vai ser um desafio muito grande. Falei com a igreja se colocou à disposição a orar por mim. E ainda estão orando por mim. Meu nome está nas orações dos meus irmãos. Assim como o nome dos meus irmãos está também em minhas orações. Oramos em espírito e em verdade. E por orarmos em espírito e em verdade, o Senhor nos ouve. O Senhor nos capacita, o Senhor cuida da gente. Tiago encerra sua carta com severas advertências aos ricos opressores, exortações à paciência e à perseverança diante do sofrimento. A exemplo dos profetas e de Jó, instruções práticas sobre oração e fé, o ungimento dos enfermos e a restauração dos que se desviaram da verdade. Confessar os pecados uns aos outros, exomologeste. O verbo grego indica uma confissão aberta e voluntária, no contexto da comunidade da fé. Romper o segredo do pecado ou da fraqueza quebra a vergonha e abre espaço para a cura espiritual e emocional. Quando eu me abro com meu irmão, com meus irmãos e digo: olha, a gente esteja orando, porque esse pecado aqui está muito forte na minha vida. Então, eu preciso melhorar. Por exemplo, vou pegar aqui o espinho na minha carne. Eu não tinha muito filtro para falar com as pessoas. Depois que eu tive um problema com uma irmã,
eu tive que aprender a me controlar. Por quê? Eu falei coisas que magoaram ela, eu vinha pedir desculpas para ela, mas ela não aceitou a minha desculpa. Ela saiu do corpo, saiu da igreja. Não foi pelo que eu disse, isso eu tenho certeza na minha mente. Mas eu sei que eu contribuí para que ela saísse do corpo. Então, hoje, eu consigo controlar um pouco mais a minha língua, o que eu vou falar e da forma como eu vou falar. Porque eu já pedi perdão a essa irmã, já pedi desculpa, ela falou que já me desculpou, porém, não tem jeito, ela não quer voltar para a igreja. Mas não pelo que eu disse, pela vontade dela mesma. O mundo ele nos convida, né, gente? O mundo ele nos convida e o mundo é muito mais atrativo. Porque o mundo, você pode fazer o que a sua carne deseja, os seus pecados que a sua carne deseja. Dentro da igreja você controla os seus pecados. Cristo Jesus te ajuda a controlar os seus pecados. Então, é muito mais fácil, muito mais cômodo eu ir para o mundo do que permanecer mortificando a minha carne. E eu tenho certeza que não é pelo que eu disse que ela não está no corpo. Mas porque o mundo ele é muito mais atrativo. O mundo ele tem muito mais coisas para nos tirar de Cristo do que Cristo. Aqueles que vão a Cristo é porque eles querem, porque dependem mesmo do Senhor. Mas é aquilo. Uma pessoa que conhece a Cristo, conhece o caminho certo, ela pode até sair do corpo, ela pode até se desviar para a direita ou para a esquerda, mas não adianta. Uma hora ou outra, ela volta para o caminho do Senhor. Espero que não seja tarde para essa irmã. Mas a gente volta. Então, se hoje você está passando por um problema com um irmão, com uma irmã que falou algo que te desagradou, muitas das vezes, gente, a gente falar a verdade também vai desagradar o outro, porque o que eu falei para ela foi um alerta para que ela, dentro do corpo, pudesse se ajustar. Eu fui muito ajustada durante muito tempo, não por obrigação, não por dogmas, mas por amor a Cristo Jesus. Por quê? O irmão vinha e falava: Natália, esse comportamento não condiz com uma serva de Jesus. E aí eu ia recalculando a minha rota. Preciso recalcular ainda, porque às vezes eu peco. Muitas das vezes eu peco porque eu sou pecadora e eu assumo que eu sou pecadora. Eu assumo isso. Então, tem momentos que eu preciso recalcular minha rota, tem coisas que eu ainda preciso recalcular, mas se a gente não querer também mudar, não adianta. Entende? Então não foi pelo que eu disse, foi pela própria pessoa. Porque quando a gente ama Cristo Jesus de verdade, a gente é fiel a Cristo Jesus de verdade, não são as palavras que vão fazer com que a gente se desvie. Pelo contrário. Aí é que eu fico mais firme ainda para poder fazer a vontade do Senhor. Aí é que eu fico mais fiel ainda. Quanto mais a pessoa fala que eu não vou conseguir, que eu não vou dar certo, aí é que eu continuo. Então, agradeço aos irmãos que me alertavam e falavam comigo: Natália, olha, aqui não tá certo. E aí eu tinha a humildade de olhar para mim. Na hora eu ficava chateada, mas depois eu falava: realmente, esse irmão tá certo. Se eu olhar pela ótica de Cristo, Cristo não fazia dessa forma. Se eu olhar pela ótica de Jesus, Jesus não fazia dessa forma. Então, quando a gente entende o que Jesus faz, como Jesus age, como Jesus lida, primeiramente, quando a gente se converte, a gente tem que aprender quem é Jesus. Aprender quem é Jesus? Ver o comportamento dele. Depois de ver o comportamento dele, a gente vê se o nosso comportamento é semelhante ao dele. Se não for, a gente tem que recalcular a rota, certo? Então, assim, a gente precisa querer também recalcular a rota e ir para o caminho do Senhor. Se não, para quê?
crer em Jesus, né? Se não for para obedecer, se não for para ser obediente, para serem curados. A cura aqui abrange todo o restante físico, quanto à integridade da alma e à reconciliação comunitária. A cura, gente, por exemplo, vamos pegar esse texto, esse exemplo que eu trouxe dessa irmã. Se ela tivesse me perdoado, ou se ela tivesse sido curada, ela teria se reconciliado comigo e não teria saído do corpo. O coração dela deve estar voltado para as coisas do Senhor, ainda mais quando eu peço perdão e não cometo novamente o erro. Entende? O problema é eu viver cometendo erro, mas eu pedi perdão, pedi a ela misericórdia para ela voltar aos caminhos do Senhor, mas é uma escolha. Então é aquilo. Quando eu ajo com perdão e piedade, eu gero cura nas pessoas. Agora, quando eu ajo de qualquer jeito, eu afasto. A poderosa e eficaz. A oração do justo não é mero ritual passivo. No grego, a palavra carrega a ideia de uma força em plena atividade de operação. O justo não é quem nunca erra, mas quem vive justificado por Deus e anda em sincera dependência do Senhor. Esconder nossas falhas por orgulho nos mantém doentes e isolados. Quando encontramos irmãos maduros para compartilhar nossas lutas e oramos juntos, a graça de Deus atua de forma poderosa para nos curar e libertar. Por que aqui eu coloquei a evidência de irmãos maduros? Porque nem todo mundo é maduro, nem todo mundo tem a consciência de guardar o que você fala e permanecer em oração junto a você, para assim conseguir que as coisas deem certo. Atos 12, versículo 5. Pedro, então, ficou preso, mas a igreja orava intensamente por ele. O capítulo, ele relata a perseguição desencadeada pelo rei Herodes Agripa I, o martírio de Tiago, irmão de João, e a prisão de Pedro na época da Páscoa, enquanto Pedro aguardava o julgamento sob a forte escolta militar, o anjo o liberta milagrosamente da prisão. O capítulo termina com um julgamento divino sobre Herodes. Ficou preso, mas a igreja, há uma forte contraste gramatical e teológico entre a importância humana de Pedro, preso entre correntes e guardas, e a reação da igreja humanamente. Não havia o que fazer espiritualmente. A igreja acionou o recurso supremo, que é o que? A oração. Todas as vezes que a gente ora, que a gente entrega, que a gente conversa com o Senhor está pronto, ouvindo o nosso clamor. Às vezes, ele vai pegar e vai parar a tempestade. Às vezes, a gente vai ter que aprender a remar dentro da tempestade, junto com Deus, para que no momento certo, o dia ensolarado, ele volte a aparecer logo depois dessa tempestade. Porém, precisamos estar em constante oração, constante pedido ao Senhor de bênçãos e misericórdias. Nosso papel hoje é entregar a quem realmente pode resolver as nossas lutas e as nossas batalhas, que é Cristo Jesus. Orava intensamente. A palavra eknos vem da linguagem médica e descreve o esticar de um músculo até o limite absoluto, agonia, esforço total. É a mesma palavra usada para descrever a oração de Jesus no Getsêmani. Não era uma oração vaga ou formal, mas uma súplica fervorosa e perseverante. Ou seja, a igreja toda se uniu orando
Assim deve acontecer nos dias de hoje. Devemos nos unir em oração. Se uma família está precisando de socorro e oração, a gente se coloca à disposição, orando e socorrendo. Se uma família necessita de uma palavra amiga, de um ombro, de ajuda, de recursos, a gente tem que estar pronto e disponível para ajudar. Diante das portas fechadas, cadeias espirituais ou situações humanas impossíveis, a igreja não precisa entrar em pânico. A oração fervorosa da comunidade da fé tem o poder de mover o céu e quebrar correntes que nenhuma força humana consegue romper. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 19 ao 20. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em pedir qualquer coisa, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus ensina sobre a humildade necessária para entrar no reino, o perigo de causar tropeço aos pequeninos, a parábola da ovelha perdida, o processo de disciplina e reconciliação na igreja e a necessidade de perdoar ilimitadamente, com a parábola do credor incompassivo. Se 2 de vocês concordarem, a palavra grega dá origem ao termo português sinfonia. Não se trata de uma simples concordância superficial, mas de uma harmonia profunda, de coração e propósito alinhados à vontade de Deus. Ali eu estou no meio deles. No judaísmo rabínico, dizia que a Shekinah, presença de Deus, repousava sobre 2 que estudavam a Torá. Jesus reivindica a própria divindade ao prometer sua presença pessoal e ativa onde quer que os seus discípulos se reúnam em seu nome. Você não precisa estar sozinho em suas batalhas. A oração em concordância com o irmão atrai a presença manifesta de Jesus e multiplica a eficácia das nossas petições diante de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Enquanto vocês nos ajudam com suas orações, assim muitos darão graças por nós, pelo favor que nos foi concedido em resposta às orações de muitos. Paulo inicia a carta confortando os coríntios com a consolação que recebeu de Deus em meio às suas intensas tribulações na Ásia, onde chegou a desesperar da própria vida. O apóstolo explica a mudança em seus planos da viagem e reafirma a fidelidade de Deus em Cristo. Perdão, gente. São 5h48 da manhã. Ajuda com suas orações. O termo grego composto, que significa trabalhar junto com um parceiro cooperador, Paulo, o grande apóstolo, admite abertamente sua fragilidade e reconhece que dependia da intercessão da igreja de Coríntio para ser sustentado em suas lutas. Graças por nós. Em resposta às orações de muitos, a intercessão comunitária produz um ciclo de glória a Deus. Quando a resposta ao livramento chega, a gratidão não é individual, mas se multiplica em louvor por toda a comunidade que orou junto. Até mesmo os líderes mais fortes e maduros precisam de oração dos irmãos. Interceder por alguém é agir como um sócio espiritual na vida daquela pessoa. Quando o livramento vem, a alegria e a gratidão são compartilhados por todos. A fragilidade humana encontra refúgio e poder na intercessão comunitária, quando todos se colocam em oração. Em Tiago 5,16, vemos a transparência em confessar as fraquezas e a oração mútua ativam a cura e a restauração. Em Atos 12, versículo 5, aprendemos que o clamor intenso da igreja prevalece sobre as prisões e circunstâncias mais impossíveis. Em Mateus 18, 19 a 20, descobrimos a autoridade e a presença real de Jesus quando 2 ou mais se unem
em verdadeira sintonia de oração. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, compreendemos que orar pelos outros é ser parceiro no trabalho de Deus, gerando uma grande corrente de gratidão ao Senhor. Identifique hoje uma diversidade que um irmão está enfrentando e tire um tempo específico de oração em favor dele. Você sabe qual é a dificuldade do seu irmão? Você sabe qual é a luta do seu irmão? Se sim, chegue até Deus e converse. Ore com ele, com a sua petição, para que ele cuide desse irmão. Amém? Vamos orar? Paizinho amado, querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, por mais um estudo, por mais um dia que se inicia. Peço que o Senhor tome conta de tudo, Pai. De todas as pessoas que estão à minha volta, que tudo dê certo no nosso trabalho, que a gente consiga, Pai, viver o correto, fazer o certo e progredir para o caminho do Senhor. Perdoe, Pai, minhas falhas, meus erros e me ajude, Pai, a ser melhor para o Senhor. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.